É mais uma vez um prazer muito grande estar com os irmãos neste maravilhoso programa. Desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento, esteja em nossos corações. Para seguir com Jesus Cristo, existem condições. Para servir a Deus, existem condições. A condição principal é você ouvir e entender a voz de Deus. Ah, mas eu tenho pecados, eu tenho vícios, eu queria me purificar primeiro para depois seguir a Cristo. Não. Esse trabalho de aperfeiçoamento do seu viver, de libertação dos seus vícios, das suas dúvidas, da sua idolatria, Deus faz, o Espírito Santo faz. Pode vir do jeito que você está. Jesus veio buscar o que se havia perdido. Agora você precisa ouvir e entender a voz de Deus, entender o propósito que Ele tem para o seu coração. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 42 e 43, diz a poderosa e santa palavra de Deus: disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. O Senhor Jesus estava ensinando algo muito além das letras nessa breve frase durante uma argumentação que teve com aqueles que estavam contendendo com ele. Quando ele diz: se Deus fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, está dizendo que há uma condição, porque Deus não é o Pai, essa é a situação. Para esse amor, ou seja, para que Deus fosse o vosso Pai, era necessário que você entendesse o propósito de Deus está enviando Jesus Cristo para ser o nosso único e suficiente Salvador. Existem pessoas que querem buscar ajuda num terreiro de macumba. Existem pessoas que acham que alguém fumando um charuto, degolando uma galinha, colocando velas acesas em alguma encruzilhada, vai fazer alguma coisa de benefício ou de mal para alguém. Isso é uma fantasia tremenda de Satanás, um engano, um engodo. Jesus aqui coloca uma condição anterior para que os ouvintes entendam e amem. Se Deus fosse vosso Pai, quer dizer, se os ouvintes que ali estavam, nascidos de Deus, entendessem, amariam as palavras de Deus, palavras que estavam sendo apresentadas a ele pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus ainda diz: pois que eu saí e vim de Deus. E se ele tem essa origem, aqueles que entendem e amam a Deus possuem a mesma origem, e por possuir a mesma origem não vão procurar esse mundo de pecado. Os terreiros de macumba, os adivinhos, jogadores de búzios, muito comum no estado da Bahia, muito comum em todas as regiões do Brasil. Outro dia eu ouvi um anúncio do rádio dizendo: está chegando o homem que vai tirar todos os seus problemas, babalorixá fulano de tal. Ai, meu Deus do céu, Jesus do céu, tem misericórdia desse homem. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Está em João, capítulo 8, versículo 47. Podemos ver assim uma pessoa nascida no Brasil, por exemplo, e outra pessoa nascida na França, e uma não domina o idioma da outra. Logicamente, o que uma fala, a outra não entende. Então, se você não é nascido de Deus, se você não nasce de novo, como diz Jesus a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, você não vai viver o sobrenatural de ouvir a voz de Deus e entender o que Deus está dizendo. Assim, em muitas outras passagens da palavra de Deus, Jesus confirma que há uma condição, uma maneira, uma forma, um caminho, e esse caminho é Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 25 a 30, diz: respondeu-lhe Jesus: já vou-lo tenho dito, e não credes, as obras que eu faço, em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Como vou-lo tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que me deu, Ele é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Jesus está dizendo que quem é ovelha dele, segue os caminhos dele, não procura ajuda em outros lugares, não procura aconselhamento com babalorixá, pai de santo, com homens que se auto-intitulam homens de Deus e que na verdade estão pregando um evangelho prostituído. E mais uma vez o Senhor Jesus deixaria implícito que há uma condição. No versículo 26 diz que se não acreditam nele é porque não são ovelhas dele. Ou seja, se fosse ovelhas de Jesus Cristo, não acreditariam nesses falsos impostores que prometem o que não podem cumprir, que prometem aquilo que não conseguem fazer, que estão a serviço de Satanás. Ele diz que as ovelhas que são dele ouvem a sua voz e o seguem.
Quero fazer uma pergunta: o que há naqueles que acreditam quando ouvem a voz que vem da parte de Deus? A voz da parte de Deus pode vir de muitas formas: lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, vendo alguém de Deus. Enfim, na pessoa tem que estar algo da parte de Deus para poder saber se aquela mensagem vem verdadeiramente de Deus. Isso significa testificar, dar testemunho, comprovar, revelar algo diferente em quem tem Jesus Cristo na vida e quando fala do amor desse Deus. João capítulo 10, versículos 2 a 5. Aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Glória a Deus! Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. A ovelha de Deus, o filho de Deus, a filha de Deus, aquele que verdadeiramente tem Cristo no coração, conhece quando quem está falando com ele é um falso pastor, um enganoso, que está a serviço do maligno. A porta do nosso coração quem abre é o Pai, pelo Espírito Santo. O mesmo Pai que no versículo 29 diz: meu Pai que me deu. Quem testifica em nós, se é a palavra, é de Deus. E o seguimos, e o Espírito Santo de Deus, ou seja, é Deus em nós, nos orientando, nos mostrando os caminhos a seguir. Se não tivermos o Espírito Santo, não poderemos afirmar se tal palavra vem da parte de Deus ou não. E muito menos reconhecer quem é o pastor das ovelhas, conforme diz o versículo 4, porque as ovelhas conhecem a sua voz. Como? Como posso conhecer a voz? Como posso afirmar se uma voz é o que diz ser ou de quem ela realmente diz ser? Toda voz vem de um Espírito, e a palavra de Deus vem do Espírito Santo de Deus. Por isso também afirma no versículo 5 que de modo algum seguirão o estranho. Quem tem Deus não segue o estranho, porque não conhece a sua voz, porque não vê nele a unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo. Não há uma testificação do Espírito que está no meu coração, que é o mesmo Espírito que está no coração do homem de Deus ou da mulher de Deus que fala. Pois quem é de Deus segue e anda com Deus. Jesus afirma também que ele veio buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se hoje está perdido, é porque antes estava em local certo e seguro e se desgarrou do rebanho. Nisso está também a condição: está perdido, mas há salvação em Cristo Jesus. Volte para a casa do Pai, volte a ouvir a voz de Deus. E meus irmãos, em muitas passagens da Bíblia, da palavra de Deus, Jesus confirma que há uma condição. Qual é essa condição? É você confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus, mais ninguém, tem o poder de lhe dar salvação, lhe preparar e lhe levar para o céu. Não existe outro caminho. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Muitos pastores, infelizmente, auto-intitulados pastores, você chega na igreja dele, no primeiro dia ele, para te agradar, ele diz: abre a tua mão. Abre a tua mão, você abre, ele coloca a mão dele em cima da sua e diz: estou te dando uma chave de um carro, você vai receber um carro novo. Será que Jesus precisa nos oferecer um carro novo para que nós estejamos na igreja dele? Recebe a chave da casa. Será que Jesus precisa nos dar uma casa para nós o seguirmos? Ou somente ouvindo a sua voz o seguiremos? Sabemos que vamos com ele morar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém. Você quer bênção? Você quer receber bênção? Pois bem, Jesus disse a Pedro que ele receberia 100 vezes mais, não só ele, mas todos, que deixasse a sua vida para segui-lo. 100 vezes mais, nesta vida, agora, e a coroa da salvação da vida eterna. Mas isso é uma condição que Jesus coloca, não para você segui-lo com interesse, porque ele vai lhe dar um carro, uma casa, porque vai abrir uma porta de um bom emprego, não. Você deve seguir Jesus não pelo que ele tem, mas sim pelo que ele é. O nosso Salvador, que derramou o seu sangue para nos salvar e nos libertar. Receba essa mensagem no seu coração. Abra o seu coração, os seus ouvidos espirituais. Diga: Senhor, me dê uma audição espiritual. Me dê visão espiritual, visão de águia, meu Pai, para que eu possa ver longe aquele que vem mentindo, dizendo que vem em teu nome. E para que eu possa ouvir a voz do meu pastor e te seguir com amor e alegria no coração. Fica na paz. Irmão Marcelo, um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.